Vamos abrir a escritura na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. E vamos ler aqui a partir do versículo 6 em diante, do 6 ao 11, que diz assim: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhe causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim o nome de nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, queridos, como nós já vínhamos falando há algum tempo, né? Falando acerca do juízo de Deus. Capítulo 1 de 2 Tessalonicenses fala sobre o juízo de Deus. E aí é preciso que, quando nós tocamos nesse assunto, nós entendamos que o juízo de Deus, ele seria uma espécie, digamos, de uma ação divina para levar a cabo, para cumprir plenamente a obra que ele um dia começou. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a obra de Deus, e é interessante notar que a obra de Deus a que nos referimos é esta obra que começa desde a criação, passa pela obra de redenção e, por fim, a consumação da salvação. É lógico que a obra de Deus é muito maior do que esses três pilares, né? Mas nós precisamos observar a obra de Deus no que tange a nossa existência, a esse sistema de coisas do qual nós fazemos parte, né? A obra de Deus que se limita à experiência humana, a história de Deus para com a sua criação, essa criação conhecida da qual nós fazemos parte. Então não cabe aqui nós pensarmos a obra de Deus além dos limites da terra, da humanidade, e muito menos cabe a nós, ou melhor, muito menos devemos ou podemos nós reduzir a obra de Deus a essa criação da terra e dos homens. Então Deus certamente tem obras muito grandes que nós desconhecemos, a Bíblia não revela, até porque nós partimos do pressuposto que os mundos criados por Deus certamente devem ser milhares de milhares de milhares de milhares. Criações que nós não conhecemos, seres que nós não conhecemos, aquilo que Deus está realizando que nós não conhecemos. Mas olhando então para a nossa criação, e é o que nos interessa, né? Não adianta nos preocuparmos com outra coisa além de nós mesmos, porque nós perderíamos o objetivo, não é, que é a nossa própria redenção. Mas olhando para a nossa história, a história de Deus com a nossa criação, então nós podemos colocar esses três pilares da obra de Deus: criação, redenção e consumação da salvação. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver essas três coisas nitidamente. Capítulos 1 e 2 e tantos outros textos correlatos de toda a Bíblia que faz referência ao fato de que um dia Deus começou esta criação de maneira muito específica. Ou seja, Deus cria este planeta, Deus cria todos os seres desse planeta, toda a biodiversidade, e cria o homem à sua imagem e semelhança. Então, eu dizia, né, que Deus, a Bíblia faz a menção no princípio da criação de Deus, desta criação de Deus. O homem criado à imagem e semelhança de Deus. Entendam,
do ponto de vista da criação de Deus, o homem é o centro da criação de Deus. Não, cuidado para que não haja desinformação, maus entendidos. Eu não quero dizer que o homem é o centro de todas as coisas, né? Não estou pregando nenhuma espécie de homocentrismo.